Então eu vou iniciar com isso que me assustou e está me perturbando nos últimos dias, que é o caso do cachorrinho orelha. A morte do cão orelha. Como explicar tamanho ato de violência? Não é? Então, o cachorrinho orelha é um cachorrinho comunitário que ali em Santa Catarina, né? Isso aconteceu. Era um cachorro de praia, não é? Que vivia ali pelos quiosques de uma determinada praia. Praia bem frequentada, praia Sim. de uma classe social elevada, não é? Praia de rico. Praia do Rio. E o cachorrinho era bem cuidado por todo mundo. Todo mundo conhecia o cachorro, sabe? Todo mundo. Sabe aquele cachorro que tem na tua rua, que todo mundo brinca com ele, todo mundo bota? Esse era a Orelha. Aí o Orelha caiu nas mãos de adolescentes psicopatas, não são? São psicopatas, são perversos. O que eles são? Então, não dá para a gente falar. Primeiro porque a medicina estabeleceu, o direito, que a gente não consegue diagnosticar psicopatia em pessoas muito jovens, já de cara. Mas a gente pode pensar o ato com essa perversidade, não necessariamente porque eles são da estrutura perversa, como eu estava falando, mas pelo próprio ato, pela crueldade que é colocada no ato. E o fato de ser adolescente deixa a gente também muito intrigado, porque a gente fica pensando o que será que está acontecendo nessa construção de sujeito que faz com que o adolescente escolha esse caminho do mal, escolha esse caminho do sofrimento, do prejuízo do outro, ao invés de sei lá, escolher. Eles poderiam ter brincado com o cachorro, né? Exatamente. Então, e aí a gente fica se questionando muito em função disso, porque é claro que existe uma explicação, existem várias explicações, mas uma das explicações, e que daí entra meio naquilo que eu estava falando da perversão, porque muitos adolescentes, muitas crianças não são educados com obstáculos, com limites, com o não. São educados para terem tudo, para fazerem o que querem, né? Muitas vezes até escolhem as coisas no lugar dos pais, escolhe onde vai, escolhe para onde vai viajar, escolhe o que vai comer. E os pais ficam sem autoridade. Se os pais ficam sem autoridade dentro de casa, na escola, por exemplo, a autoridade também não vai funcionar. Sim. E a lei, enquanto autoridade da sociedade, também não vai funcionar. Então, fica essa coisa de ultrapassar a lei, porque eu posso fazer qualquer coisa, né? Não serei punido, né? No caso dele, até pelo menos... Foi premiado. O menino foi premiado. A punição da família foi mandar ele para Disney. Então, pra que a pensar família no que fez. Tá escondendo algum deles, né? A família tá deixando... Então, aí vai viajar. Então, assim, o que será que a família está pensando na construção desse sujeito? Porque ele vai crescer, né? Então, se tem 16, 17, 15 anos, uma hora vai virar adulto. E será que eu quero um adulto que tem essa relação com a lei, com a sociedade, de ultrapassar, de não ligar, e pior ainda, de cometer um ato muito cruel, né? Porque não é só passar a lei como a gente passa, por exemplo, o semáforo vermelho. Né? A gente faz isso, a gente também ultrapassa algumas leis. Mas é o fato de escolher a crueldade como um comportamento. Exatamente, porque eles estão numa idade que realmente é a idade onde se testa todos os limites. Se testa. Só que é muito diferente você pichar o muro da casa do seu vizinho, você tocar uma campainha de madrugada, de torturar um animal por diversão, não é? Sim. Porque as testemunhas dizem que eles se divertiam. Testemunha, inclusive, que está sendo coagida, que foi... A testemunha que viu e que... Ela que está sendo punida. Porque ela foi afastada do trabalho, ela foi por força dos familiares, por imposição dos familiares, porque é uma família poderosa, uma família rica. E o que nos dá mostra, nós que estamos enxergando
esse caso muito de longe, que demonstra que é uma família que realmente não impõe limites, não corrige, não está incentivando. Mas que também não percebe o prejuízo para o próprio sujeito. Sim. Para a própria pessoa, para o filho. Uhum. Né? Deve ser muito duro para uma mãe saber que seu filho comete delitos, né? Ou que cometeu uma atrocidade dessa. Mas a gente consegue ir percebendo quanto dos nossos filhos podem aguçar mais a maldade e o quanto que não. Né? É claro que muitas vezes é uma surpresa. Você fala, nossa, mas meu filho sempre foi uma pessoa tranquila. Mas eu acredito que nesse caso, pela forma como foi cruel, que eles já eram adolescentes assim que tinham comportamentos talvez já de sei lá, fazer bullying, de machucar outros bichos de outras formas. Sim. Né? Então, às vezes a gente acha que o que aconteceu foi uma surpresa, mas porque a gente não olha o comportamento que já vem acontecendo. Né? De repente, ser uma criança, um adolescente que já mostra ali a sua maldade e os pais... não, é só uma brincadeira... Né? Eu acho que assim, se a gente for olhar a história, de repente vai aparecer alguma coisa que já estava mostrando. Já estava mostrando. Todos nós temos um lado perverso dentro da gente. Não é um lado perverso, é um lado de sombra. Dentro da psicanálise, a gente fala de pulsão agressiva, que é uma energia agressiva que todos nós temos. E para que serve? Serve para a gente viver. Né? A gente precisa de um pouco de agressividade para a gente batalhar na vida. Porque senão a gente ia ficar tudo dentro de casa sem fazer nada. Então, é a força... E se a gente for pensar lá nos homens, nos primeiros homens, né? Nos selvagens, nos primatas, a gente pode pensar que foi em função da agressividade que eles conseguiam sobreviver. Né? Então, a gente tem essa energia dentro da gente. Agora, essa energia ela precisa ser moldada desde a infância, que é essa questão da lei colocada na infância. Se a gente não molda essa energia, então, quando chega na adolescência, chega na vida adulta, ela é expressada de uma forma prejudicial. Eu perguntei, até baseado no que está acontecendo em relação ao caso Orelha, ao caso do cachorrinho. Porque se você vê os comentários de quem está acompanhando, e até nas conversas, tem despertado um lado nosso de, não, eu quero que eles sejam pegos, eu quero que aconteça o mesmo com eles. Sim. Eu quero que eles sejam pegos. A gente comentava em casa, comentava com a minha mãe, a gente fala, o nosso pensamento nossa, tomara que eles sejam pegos, mas não pela polícia. Sabe? Porque a polícia talvez até vá proteger eles. Tomara que eles sejam pegos depois pela polícia, mas antes por pessoas pela sociedade comuns, para ter ali esse justiciamento que é tão perigoso e é tão assustador. É tão perigoso. Porque um caso desse desperta em nós realmente. E depois que a gente fez esse comentário nessa conversa em casa, eu falei, mas a gente não está sendo tão perverso quanto eles? Desejando que aconteça isso? A gente mostra o quanto que a gente também pode ser maldoso, o quanto que a gente também pode ser cruel, quando a gente tem esse tipo de discurso, e que é um discurso comum. Né? Muito! Assim, as pessoas, quando veem algum tipo de crime assim, principalmente quando ou uma criança, ou um animal que é tão inocente, né? Não tem maldade. Não tem como se defender. Não tem como se defender. E aí a gente vê a crueldade, então o nosso pensamento tomara realmente que tenha o justiçamento. Existiu uma época da vida da sociedade onde realmente o justiçamento né, era possível. Né? A Bíblia manda o olho por olho. Isso, olho Você arrancou o olho, você vai ter seu olho arrancado. Que era a vingança. Né? Só que hoje a gente tem leis justamente
para que esse nosso lado mais malvado não apareça dessa forma. Porque se realmente vai a sociedade, se eles pegarem esses meninos e baterem neles, por exemplo, esses também vão responder. Sim. Né? E vai virando uma bola de neve. Isso, sabe? Porque aí a família vai querer se vingar de quem se vingou pelo cachorro. Isso, e aí vira um negócio absurdo, né? É. Você viu nesse corte que aqui de vez em quando rola um papo bem sério também, não é? E papo como esse que você acabou de assistir tem um monte aqui no canal. Então olha só, sai desse vídeo agora e vai procurar, porque com certeza você vai encontrar muita coisa que vai te surpreender. E aproveita que está por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações do nosso canal. Valeu, até mais!